Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. Você confere as notícias que foram destaque nos últimos dias aqui no Senado. Em reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira, a Comissão Temporária Externa do Pantanal homenageou o comandante Renato de Oliveira Souza, que morreu vítima de um acidente na região. A comissão também ouviu representantes de produtores locais e de órgãos técnicos e de entidades associativas. Presente e futuro. A área do Pantanal Mato-Grossense já é uma potência econômica e tanto. O Pantanal Mato-Grossense, ele congrega 15 municípios, né, pelo bioma. É um valor bruto da produção na agropecuária de quase 2 bilhões de reais que são gerados anualmente no Pantanal aqui do estado do Mato Grosso. Desse número de 2 bilhões, 83% advém da pecuária. Quem lá produz enfrenta inúmeros desafios, como os de lugares mais remotos, que precisam pagar um frete mais caro. Um frete de apenas 150 quilômetros entre a cidade mais próxima e a nossa propriedade, ele custa 5 vezes mais que um frete normal, numa estrada normal do estado. O diretor da Agência Nacional de Mineração defendeu que recursos advindos da compensação ambiental sejam usados exclusivamente no próprio bioma. Vocês poderiam colocar um gatilho no estatuto onde esse recurso da compensação ficasse dentro do estado do Mato Grosso e ficasse dentro do bioma do Pantanal. Já há bons exemplos de política pública de impacto em favor dos produtores locais. Áreas certificadas, com protocolo, com auditoria independente, com produtos sendo disponibilizados nas grandes cidades do Brasil, identificando origem e certificação. Quer dizer, isto é uma política pública moderna. O que o professor Leonardo falou é o que eu estou pregando a vocês. Incluam no Estatuto do Pantanal, vai ser uma legislação pioneira. Aquilo que eu tentei fazer no Código Florestal, mas não se transformou em realidade. Criem indicadores de sustentabilidade. Na reunião também foram prestadas homenagens ao comandante da Seção de Aviação da Força Nacional, Renato de Oliveira Souza, que morreu na última terça-feira em razão de complicações resultantes da queda de helicóptero, quando desenvolvia ações de combate aos incêndios no Pantanal em 8 de outubro passado. A comissão mista que acompanha as ações do governo durante a pandemia da Covid-19 ouviu nesta quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na fala inicial, o ministro destacou o enfrentamento pelo governo da crise provocada pela pandemia. Assim que chegou a permissão constitucional, nós lançamos os programas mais bem-sucedidos. Se nós, fazendo agora uma avaliação do combate ao coronavírus, um programa extraordinariamente bem-sucedido foi o auxílio emergencial. Nós protegemos 38 milhões de brasileiros, mais vulneráveis justamente, que ficaram completamente sem acesso ao seu ganha-pão diário. Guedes reconheceu que ainda não chegou a hora de deslanchar programa de privatização. Estão todos concentrados agora em mobilização de bases, em eleições a nível municipal. Então eu compreendo que às vezes o timing escorrega. O ministro mostrou-se animado com as perspectivas da economia brasileira para enfrentar o pós-crise. A doença está descendo, a economia está voltando em V, a criação de empregos está se dando a um ritmo bastante impressionante. Decreto editado pelo governo e depois revogado, que permitiria participação privada no Sistema Único de Saúde, foi questionado pelos parlamentares. O temor diz respeito à possibilidade de privatizar o SUS. Eu gostaria de conhecer a visão, o ponto de vista do governo, de forma especial no aspecto econômico,
na edição desse decreto? O Ministério da Economia acompanhou, de fato, esse decreto e, ao mesmo tempo, também o governo vai insistir nessa tese, já que houve a suspensão do decreto por parte do presidente, mas ele continuou fazendo a defesa e, portanto, a possibilidade até de retomar esse decreto em um outro momento. O governo insiste, de fato, com essa tese, ministro. Se fosse uma privatização do SUS, tinha que ter ido para o Congresso, aí o Supremo opina se é um caso de subsidiária ou não. Não é nada desse tipo. Seria um contrassenso você falar em privatizar o SUS. O SUS é uma rede descentralizada de atendimento de saúde pública. Ponto. Está lá. No mês em que o número de brasileiros diagnosticados com Covid-19 chega perto dos 5,5 milhões, o plenário do Senado realizou uma sessão especial para homenagear um dos profissionais mais importantes na batalha contra o coronavírus, o médico. 18 de outubro, dia de São Lucas, padroeiro da medicina. Por isso, a data foi escolhida para se comemorar o Dia do Médico. E nesta segunda-feira, o Senado homenageou esse profissional. A sessão foi sugerida pelo senador Isalci Lucas. Nós estamos aqui hoje para celebrar o Dia do Médico. Estamos aqui hoje para celebrar essa profissão nobre, mas estamos também aqui para cobrar e reivindicar respeito e valorização a esses homens e mulheres que nos mais longínquos rincões de nosso país enfrentam toda a sorte de dificuldades para assistir a população mais necessitada do nosso Brasil, especialmente neste momento em que enfrentamos a pandemia do Covid-19. Por causa da pandemia, a homenagem não pôde ser feita presencialmente, mas mesmo à distância, não faltou o hino nacional. A pandemia provocada pelo novo coronavírus tornou ainda mais explícita a importância dos profissionais da medicina. Eles foram convocados para nos defender contra o ataque fulminante de um inimigo desconhecido e que chegou sorrateiramente e foi conquistando espaço e abatendo vidas humanas. Com o destemor próprio dos heróis que exercem a profissão, os médicos não se acovardaram. Mesmo muitas vezes sem dispor das condições ideais para o enfrentamento à doença, eles arriscaram a própria vida para salvar as nossas. Também houve cobrança. Esses profissionais não querem só palavras, eles querem efetivamente que o Senado Federal dê uma resposta. E a resposta é pelo reconhecimento, é pela dignidade profissional, pela dignidade salarial, na certeza que assim nós vamos dar uma prestação de um serviço público, de um serviço político que a sua população brasileira necessita. Porque valorizando eles, nós estamos valorizando o povo brasileiro. Além de parlamentares, membros da classe médica participaram da celebração. Decidir exercer uma profissão como medicina é uma escolha de vida, é escolher cuidar do próximo, é uma vocação por valorizar a vida de todas as pessoas sem admitir exceção, por respeitar a ciência, porque respeitar a ciência é respeitar a vida. Esse ano a população, as pessoas reaprenderam o significado dos médicos, para que um médico serve, qual que é o significado dele na sociedade, e os médicos lembraram também o seu verdadeiro significado, né? A gente viu as pessoas se colocando de coração, tiveram uma grande oportunidade de ajudar ao Brasil e as pessoas, e, na minha opinião, os médicos têm desempenhado um grande papel. Adoraríamos que esse ano tivesse sido um ano normal, mas são nas grandes adversidades onde nós encontramos a oportunidade de sermos muito úteis. Médicos e autoridades da saúde confirmam: o uso de máscaras de proteção individual tem um importante papel na redução do número de brasileiros contaminados pelo coronavírus.
Infelizmente, muitos boatos divulgados pela internet afirmam que a lei que tornou o uso de máscaras obrigatório não está em vigor. Isso não é verdade. Não importa o modelo, não importa a cor. Quando tiver que sair de casa, o que vale mesmo é a proteção. As pessoas estão voltando a circular, mas a pandemia ainda não acabou. Verdade que tem gente que vem relaxando nos cuidados. E o pior são os boatos e fake news espalhados via aplicativos e redes sociais para confundir a população. É preciso lembrar que a lei das máscaras ainda está valendo. Estou me protegendo e protegendo as pessoas que andam ao meu lado. Na verdade, incomoda porque é um costume que a gente não tinha. Hoje em dia a gente tem, né? Aí deixa de incomodar, né? Mas como é um momento de pandemia, né? Aí tem que usar, né? A máscara incomoda, às vezes é chata de usar, mas é preciso pensar o seguinte: a maioria das pessoas que pegou a Covid-19 não lembra onde foi. Isso porque o vírus está no ar e ele entra no nosso corpo pelo nariz e pela boca. A máscara nos protege da carga viral, ou seja, se ela não impede totalmente a entrada de todos os vírus, ela diminui bastante a possibilidade de contágio. Vale lembrar, então, o que diz a lei. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e transportes públicos coletivos, bem como em estabelecimentos comerciais e industriais, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados onde haja reunião de pessoas. Depois da aprovação, em julho passado, o Congresso ainda derrubou vários vetos do presidente da República e não resta a menor dúvida. A lei continua valendo. Cientistas e médicos garantem, se nas últimas semanas a Covid-19 vem mostrando uma tendência de estabilização, com queda no número de mortes e contaminados, um dos principais fatores é o uso de máscaras. E se alguém disser para você, não precisa mais usar máscara, o que você vai dizer? Preciso sim, preciso usar máscara, com certeza. Se não fossem as máscaras, eu acho que teria bastante gente mesmo assim, doente, bem pior. É uma lei federal, não houve qualquer revogação. O veto que foi aposto pelo governo foi derrubado pelo Congresso Nacional e, portanto, é obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional, em ambientes abertos, em ambientes fechados. É obrigatório, inclusive, garantir para aqueles segmentos que não podem ter acesso às máscaras, que o Estado garanta esse acesso, como, por exemplo, em presídios, em outros lugares. Portanto, é absolutamente falsa essa ideia. A lei está vigendo e as consequências dela podem ser efetivamente aplicadas quando houver o desrespeito. O Congresso deve votar em breve mais uma medida provisória de proteção aos índios ameaçados pela pandemia do coronavírus. A MP prevê a instalação de barreiras sanitárias para controlar o acesso às áreas indígenas. Já são mais de 35 mil índios contaminados com a Covid-19 em todo o país. A doença atingiu 158 povos indígenas, deixando mais de 800 mortos desde o início da pandemia. Os números são da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O governo registra um número menor de casos, cerca de 30 mil, com pouco mais de 400 mortes. Para conter o avanço do coronavírus nos territórios indígenas, o governo editou uma medida provisória que prevê a instalação de barreiras sanitárias no acesso às aldeias. O objetivo é impedir o trânsito de pessoas e mercadorias que passam nessas áreas, especialmente de madeireiros e garimpeiros, e evitar a disseminação do vírus. Essa medida provisória é um resultado dessas demandas das nossas organizações, que sempre pediram que a FUNAI, que estava ausente, em participar das barreiras sanitárias. A gente já tem a participação da própria população, que desde o início da pandemia tem feito as barreiras sanitárias. Nós aqui em Pancararu fizemos as barreiras sanitárias desde quando iniciou. Se espalhou a notícia pelo Brasil que o coronavírus tinha chegado no nosso país. E agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, adentrem o nosso território
por conta dessa doença que é invisível e a gente não enxerga e a gente sabe que ainda não tem remédio, não tem vacina. As barreiras sanitárias serão realizadas por servidores públicos civis ou militares da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a anuência dos governadores e prefeitos. Embora a lei fale que as barreiras serão compostas por agentes da FUNAI, agentes federais e militares, né, achamos também que seria interessante que essas barreiras tivessem a participação de lideranças indígenas para poder acompanhar os trabalhos dessas pessoas. É importante destacar que esse esforço já deveria ter sido feito desde o início dos primeiros casos da doença coronavírus nas aldeias. A medida provisória 1005/2020 vem para tentar cumprir as determinações do STF, fixada no julgamento da DPF 709. Apenas a instalação de barreira sanitária não é o suficiente para preservar a saúde e o patrimônio cultural dos povos indígenas. Vamos aperfeiçoar a medida provisória e garantir proteção aos nossos queridos povos indígenas. A TV Senado deixa de transmitir na próxima terça-feira o sinal analógico para as antenas parabólicas. Mas veja como é fácil continuar assistindo a nossa programação. A TV Senado começou a transmitir a sua programação pelo sinal digital em 2012. A tecnologia garante uma imagem de melhor qualidade. Durante esse período, a emissora ainda manteve o sinal analógico das antenas parabólicas, mas ele será totalmente desligado a partir de terça-feira, 3 de novembro. Para continuar assistindo à TV Senado, os telespectadores que usam antenas parabólicas deverão trocar o receptor analógico por um híbrido ou digital. Não é necessário trocar a antena. No site senado.leg.br/TV, você pode clicar na seção Programação e entrar na tela Como Sintonizar. Aqui vai encontrar as informações necessárias para assistir à TV Senado na sua cidade. A coluna Momento Eco de hoje convida você para uma visita online ao recinto dos ursos polares do Aquário de São Paulo. Em primeira mão, você vai ver trechos da reportagem que está sendo preparada para a edição de novembro do programa Eco Senado. O urso polar é o maior carnívoro terrestre existente no planeta. Ele é também o maior de todos os ursos. Nós fizemos a nossa visita online ao recinto dos ursos polares no Aquário de São Paulo, em companhia da bióloga Ellen Cobatini. Ela nos explicou as rações de enriquecimento que são desenvolvidas lá no recinto dos ursos polares para melhorar a qualidade de vida desses animais no cativeiro. Hoje, vocês estão vendo a gente preparar um enriquecimento que vai mais no sentido alimentar, mas ele também atua na parte olfativa, porque os animais vão ter o estímulo do olfato para procurar onde o alimento pode estar escondido, onde ele está colocado, e também o estrutural ou o físico, que são esses brinquedos que vocês estão vendo aí, que a gente colocou. Então, basicamente, a ideia do que a gente fez hoje foi preparar essa alimentação diferenciada através das frutas, folhas e legumes e esconder no ambiente, dentro dos brinquedos, espalhar um pouquinho para que exija que os animais eles gastem, digamos assim, um pouquinho do tempo deles para procurar essas opções aí de alimentos. A Ellen nos contou também que o único local da América do Sul onde é possível ver ursos polares em cativeiro hoje em dia é lá no Aquário de São Paulo. E ela nos falou um pouco mais sobre esse maravilhoso animal, considerado o embaixador das mudanças climáticas no planeta. Eles são os embaixadores porque por toda essa associação, todo o trabalho de educação ambiental que foi desenvolvido já historicamente faz com que as pessoas tenham essa associação. E o principal, são animais muito carismáticos. Então, mais facilmente as pessoas criam uma empatia por esse animal e se solidarizam, digamos assim, né, com os problemas ambientais que eles estão sofrendo. A íntegra dessa visita online do programa Eco Senado ao recinto dos ursos polares no Aquário de São Paulo, você vai ver na edição de novembro do nosso programa. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima.
Superação é o tema do livro Ela Não Venceu, a autobiografia do servidor aposentado do Senado, José Afonso Braga. Ele foi entrevistado pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, numa iniciativa do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais. José Afonso contou sua história de coragem e criatividade ao enfrentar com a família uma doença degenerativa sem cura e criar um programa de computador que facilita a comunicação. ELA é a sigla de esclerose lateral amiotrófica, uma doença sem cura que atinge os neurônios que controlam os músculos voluntários. Isso gera dificuldades de movimentação, fala, alimentação e até respiração. O caso mais famoso é do físico inglês Stephen Hawking, e a causa não é conhecida em cerca de 95% dos atingidos. Adaptação é a palavra-chave. Stephen Hawking dizia que inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Eu acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados. Uma doença como ela é devastadora, não só no aspecto físico, mas também psicológico. Ficar o tempo todo pensando em tudo que a doença lhe tirou é um caminho certo para a tristeza. É muito importante focar no que você ainda consegue fazer e buscar sua felicidade nesses pequenos momentos. É preciso desapegar de todo o planejamento que você fez para a sua vida e se adaptar à nova realidade. José Afonso Braga tem 49 anos e sentiu os primeiros sintomas de ELA em fevereiro de 2013, durante uma partida de tênis com seu filho. Ele conta ter percebido que o braço não estava mais respondendo. 2 meses depois, recebeu o diagnóstico e, em setembro daquele ano, se aposentou do Prodazem, o setor de informática do Senado, onde trabalhou por 11 anos. Enquanto nós pudermos, nas condições que nós tivermos, todos nós podemos fazer algo pelo mundo. E é essa a maior lição que o Zé Afonso traz. Ele segue ativo, ele segue compartilhando sua história e com o seu exemplo ele segue mostrando que nós, independente das condições, das doenças, e vivemos nesse momento a pandemia do Covid, nós podemos sim agregar valor ao nosso mundo e ao outro. No livro Ela Não Venceu, lançado em setembro, José Afonso conta a sua história de coragem e superação. Além do livro, ele desenvolveu o aplicativo We Can Speak, que transforma texto em fala para agilizar a comunicação. O aplicativo está disponível de graça na loja da Microsoft e o livro pode ser comprado nas versões física ou online no site joseafonsobraga.com. Eu espero que o livro sirva de inspiração para todos que passam por dificuldades em algum momento de sua vida, para que busquem a sua felicidade. Já são mais de 600 livros vendidos e o que é mais importante, o feedback que tenho recebido todos os dias, com depoimentos emocionados de como minha história os está motivando a ter uma atitude diferente diante dos seus problemas, uma atitude mais positiva. Não tenho como explicar a minha satisfação e felicidade. Poder ser útil para outras pessoas, mesmo no meu estado, é muito gratificante. Nesta semana, o Brasil comemorou o aniversário de um desenhista muito admirado por crianças e adultos de várias gerações. Criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza ganhou parabéns de todos os cantos do país. E no Senado não poderia ser diferente. Ele está sendo homenageado até com um projeto de lei. O pai dessa menina brava, desse menino cheio de planos infalíveis e de toda essa turminha do brasileiríssimo bairro do Limoeiro, completou 85 anos de idade na terça-feira, 27 de outubro. O desenhista Maurício de Souza ganhou pelo Instagram os parabéns do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador disse que o criador de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali é um ícone cultural brasileiro e tem importante parcela de contribuição na educação e leitura das nossas crianças. Davi escreveu que seus filhos são fãs da Turma da Mônica e concluiu escrevendo Vida Longa Maurício de Souza. Obrigado por toda a turma da dentuça mais amada do Brasil. O aniversariante está ganhando do Senado mais que parabéns. Um projeto que está pronto para votação no plenário do Senado dá o título de Capital Nacional das Histórias em Quadrinhos à cidade de Santa Isabel,
onde Maurício de Souza nasceu, no estado de São Paulo. Esse projeto reconhece o trabalho que a prefeitura daquela cidade tem feito desde 2013 para a preservação da memória e a difusão da obra de Maurício de Souza. Maurício de Souza esteve várias vezes no Senado, participando de reuniões no plenário ou em comissões. A visita mais recente foi em setembro do ano passado, quando a Comissão de Assuntos Sociais o homenageou pelo seu trabalho em favor da inclusão social das pessoas com deficiência. Junto com Mônica e Cebolinha, os personagens Luca, um menino cadeirante, e Dorinha, uma menina cega, participaram do evento que reuniu 200 crianças com deficiências vindas de escolas públicas. Além de Luca e Dorinha, entre os 400 personagens criados por Maurício desde 1959, há outros especiais, como a menina Punk, que tem síndrome de Down, André, um menino com autismo, Edu, que tem distrofia muscular, e Igor e Vitória, que são soropositivos. Nós estamos simplesmente fazendo o nosso trabalho, como sempre, né? Dirigido à criança, à família brasileira, e pretendemos sempre, com o nosso trabalho, chegar com mensagens positivas, alegres, divertidas e, às vezes, também com propostas comportamentais. Hoje eu estou tão contente! E você sabe por quê? Tem gente nova na turma! Sabe quem é? Você! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.